Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus amados, daremos continuidade à série Mergulhando no Salmo 91. Bem, amados, eu quero começar citando novamente o primeiro versículo do Salmo 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu gostaria que vocês, em primeiro momento, se atessem à segunda parte deste versículo, que diz: à sombra do Onipotente descansará. Entendam que para estarmos à sombra de alguém, naturalmente precisamos estar bem juntos, próximo deste alguém. E novamente, nesta parte do Salmo 91, nós entendemos a ideia de intimidade, de proximidade, de estarmos juntos, em comunhão com Deus. Porque a proteção de Deus é para aqueles que estão juntos dele, próximos a ele, em comunhão com ele. E como nós poderíamos nos aproximar de Deus? É possível nós estarmos longe dele, sendo que ele está em todos os lugares? Deus diz que ele é onipresente. Mas, se ele é onipresente, não estariam todos sobre a sua sombra? Bem, queridos, não necessariamente, porque a onipresença de Deus não significa que a pessoa aceite as suas condições para que Deus interfira em sua vida. É muito importante que nós venhamos a compreender isso, algo sagrado que Deus deu ao ser humano, que nem ele interfere, chamado de vontade própria. Meus amados, já desde que você nasceu, você já recebeu a vontade própria. E essa mesma vontade só vem se desenvolvendo desde criança. E quando a criança atinge a fase da adolescência, ela quer declarar independência da sua vontade. E esse é um processo muito frustrante para a maioria dos pais. Quando nossos filhos são crianças, nós praticamente controlamos a vida dele 100%. O que eles comem, o que eles vestem, aonde eles vão, nós controlamos isto. Mas chega uma certa idade em que eles descobrem que têm a sua vontade própria, têm seus direitos, sua liberdade própria. Nós não podemos mais controlá-los. E aí começam as frustrações dos pais, mães, na sua grande maioria. Mas assim como nós, pais, nos frustramos por nossos filhos não fazerem mais a nossa vontade e escolherem a sua própria, Deus age da mesma forma. Deus nos criou
seres com vontade própria. E Ele respeita essa vontade. Ele não se impõe sobre ninguém. E é exatamente aí que muitas pessoas caem naquela famosa pergunta: mas se Deus é bom, se Ele é todo-poderoso, se Ele é onipotente, onipresente, por que Deus permite tanto mal neste mundo, tanto sofrimento? Por que Ele permite que as pessoas sofram tanto? Bem, parece uma pergunta inteligente, mas não é. Amado, quando você entende que é incompatível a ideia de você ter liberdade para fazer o que bem quiser e ao mesmo tempo ter um Deus que vai te proteger desta liberdade, não tem como. Não faz sentido algum. Ou Ele te dá a liberdade, ou Ele interfere em sua vida. Simples assim, meu amado. Como as pessoas normalmente não querem a interferência de Deus em suas vidas, elas seguem sua própria liberdade. E é nesta liberdade que elas vão fazendo coisas que causam sofrimento a elas próprias e às pessoas ao seu redor. Deus só interfere na vida do ser humano quando ele é convidado a fazê-lo. Você compreendeu? Eu vou repetir novamente. Deus só interfere na vida do ser humano quando ele é convidado a fazê-lo. Então, meu amado, se você quer estar à sombra do Onipotente, você tem que se fazer próximo de Deus por sua própria decisão, sua escolha de entregar a Ele a sua vontade. E este estar próximo de Deus é permitir que Deus tenha acesso à sua vida, que Ele interfira na sua vida, não só nos momentos de perigo ou nos momentos que você precise de ajuda, mas em todos os momentos da sua vida. Quantas pessoas não gostariam deste descanso, não é mesmo? Hoje em dia, os grandes laboratórios farmacêuticos estão ficando podres de rico. Estão ganhando muito dinheiro. Sabem com o quê? Com remédios para dormir, com remédios para controlar a ansiedade, com remédios para deixar as pessoas mais tranquilas. Estão ganhando muito dinheiro com isso, porque as pessoas estão se tornando cada vez mais ansiosas, inquietas. Elas já não conseguem mais descansar, põem suas cabeças no travesseiro e não conseguem mais dormir. E isso é um fato muito triste. Então, a pessoa diz para si própria: ah, se eu tomar este comprimido, eu vou dormir. Então, esta pessoa toma o remédio e tem uma noite maravilhosa de sono. E o que ela vai fazer na noite seguinte? Ela vai tomar o remédio novamente. Só que isto cria uma dependência.
e a dose anterior começa a não funcionar mais e ela precisa aumentar a dose. Então, você já sabe onde tudo isso vai parar. A dependência aumenta, vêm os efeitos colaterais e a pessoa acaba partindo para a direção de sua destruição. Então, as pessoas hoje não descansam. Elas não têm paz interior, não conseguem dormir bem, elas não têm tranquilidade dentro delas mesmas, vivem ansiosas, inquietas. E por quê? Porque, infelizmente, elas estão fora do esconderijo do Altíssimo, estão fora da sombra do Onipotente. Entenda, meu amado, uma vez que você está junto de Deus, você descansa. Pode haver uma guerra ao seu redor, mas você estará tranquilo, você estará em paz. As pessoas podem tirar tudo o que quiserem de você do lado de fora, mas do lado de dentro, ninguém vai conseguir tirar aquilo que está aí dentro de você. Aqueles que decidem estar à sombra do Onipotente descansam, têm uma noite tranquila de sono, têm paz, têm cabeça para sentar e decidir, para trabalhar. E estas mesmas pessoas transmitem este descanso, esta paz, este sossego para as outras pessoas. E isto não quer dizer que essas pessoas não tenham problemas, que elas não estejam em guerra. Elas podem sim ter problemas, elas podem estar em guerra neste mundo, mas dentro de si estão descansadas. E esta é a promessa de Deus para aqueles que habitam no seu esconderijo. E o Salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Note que o salmista dá 4 atribuições a Deus. Primeiro, ele o chama de Altíssimo. Não há ninguém mais alto que Deus. Não há ninguém acima de Deus. Não há céus, não há estrelas, não há escuridão, nada, absolutamente nada que seja mais alto do que Ele. Segundo, o salmista declara que Deus é onipotente, que significa que Ele age não de forma aleatória. Deus pode fazer tudo, mas Ele não pode contradizer a Ele mesmo. Deus não pode mentir. Por exemplo, é impossível que Deus minta. Então, há coisas sim impossíveis para Deus. É impossível que Ele desrespeite a sua própria vontade, pois Ele é reto. Mas por que Deus vai lançar certas pessoas no inferno? Amado, a resposta é simples: porque elas quiseram. Aí você pode querer dizer o seguinte: não é possível. Ninguém quer ir para o inferno.
Sim, é claro, ninguém quer ir ao inferno. Mas foi você que escolheu o inferno como outro destino para a sua alma quando rejeitou a salvação de Deus. As pessoas que não quiserem fazer a vontade de Deus aqui na terra, Ele mesmo vai fazer a vontade dessas pessoas na eternidade, afastando elas dele. Deus não pode se contradizer. Você compreende, meu querido? Ele não pode ir contra a sua própria lei. Então, o fato de ele ser onipotente não significa que ele vai sair por aí fazendo as coisas aleatoriamente, só porque ele pode fazer. Quando o diabo falou para Jesus: lança-te daqui de cima, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Jesus podia muito bem fazer aquilo. Ele podia, mas não o fez, porque ele não está aí para exibicionismo. Deus não fica ostentando o poder dele, se exibindo. Deus está sujeito às suas próprias leis e ele as respeita. E nós precisamos estar enquadrados nessas leis para que nós também recebamos a sua ajuda. Terceiro, o salmista declara: Senhor. Percebam, amados, que o nome Senhor, hoje em dia tão comum, tão usado de qualquer maneira, que as pessoas não entendem, não compreendem que Deus é o Senhor. Mas Ele é Senhor de quem? Obviamente que Ele é Senhor dos seus servos. Deus é Senhor daqueles que o servem. E se você não serve a Deus, você não é servo dele. Ele não é o seu Senhor. Pois Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. E para finalizarmos, o salmista declara: Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, não há outro Deus além dele. Não há Maria, não há João, não há Maomé, não há Aparecida, não há ninguém. Ninguém é Deus além dele. E este mesmo Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Então, se você não o elegeu como o Senhor, como seu único e verdadeiro Deus, faça isso, porque se isso não for verdade sobre a sua vida, esqueça o resto do Salmo 91. Não fique recitando palavras bonitas simplesmente porque soam bem. Essas palavras são verdadeiras, e para que elas se cumpram em suas vidas, primeiro vocês precisam cumprir as condições deste salmo. Bem, meus amados, eu me despeço por aqui. Que a palavra de hoje venha a edificar a sua vida, o seu dia e o seu coração. Que todos tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Fiquem com Deus e até
o nosso próximo encontro. Tchau, meus queridos.